Vamos lá, gente, falar de naturalização, tá? Os nossos brasileiros naturalizados ou a nossa nacionalidade secundária. Primeiramente, nós temos dois tipos de naturalização ou dois tipos de nacionalidade secundária. Uma que é a hipótese constitucional e a outra que é a hipótese legal. A hipótese constitucional é aquilo que a Constituição disser que é requisito do nosso naturalizado, que ele tem que preencher, ele preenche na hipótese constitucional e se naturaliza normalmente. A outra é a situação da hipótese legal, onde eu tenho que preencher os requisitos que a lei trouxer. Então eu dou uma amplitude maior para a lei prever várias hipóteses de naturalização. Preenchido qualquer um desses requisitos, eu também me naturalizo normalmente. E aí, pessoal, é a chave dessa matéria. Não adianta, como acontecia lá no Brasileiro Nato, eu ser filho de pai brasileiro, nascido no brasileiro e ser considerado nato. Aqui é um direito potestativo. Eu necessariamente preciso fazer um requerimento. E se eu tenho que fazer um requerimento, eu posso preencher todos os requisitos de naturalização. Sem o meu requerimento, eu me mantenho estrangeiro. Então, a regra aqui é a potestividade. Eu tenho que requerer para me tornar brasileiro. Caso contrário, eu continuo como estrangeiro, muito embora eu preencha os requisitos constitucionais ou os requisitos legais que venham porventura aparecer. Fechamos? Então, o requerimento ele é essencial, ao contrário do que acontece na nossa nacionalidade originária. Para deixar teu conhecimento bem completo, na nacionalidade originária eu só tenho uma hipótese de nacionalidade originária potestativa. A única onde eu tenho que fazer um requerimento para poder me tornar brasileiro nato. É aquela do pai ou mãe brasileiro que tiveram filho no exterior, não estão a serviço do país e vão fazer o quê? Ou registra na repartição competente, ou o filho vem morar no Brasil e após os 18 anos ele opta pela brasileira. Essa opção que ele faz, está aí o caráter de potestividade. Ele pode vir morar no Brasil, estar com 30 anos de moradia no Brasil, residindo no Brasil e não optar, ele continuará estrangeiro. Tá certo? Continuando aqui, vamos lá falar sobre a nossa primeira hipótese, que é a nossa hipótese constitucional. Ela está aí na linha B. Olha só. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, olha o Brasil aqui, eles não fazendo diferença entre estrangeiros, residentes na República Federativa do Brasil, residir é diferente de permanecer. Até porque para residir, eu tenho que ter uma autorização para essa residência. Até porque, para residir, eu não preciso ficar aqui por tempo ininterrupto. Eu posso entrar e sair. Então, permanecer, não estou dizendo que ele tem que estar em cárcere privado do território brasileiro. Ele pode passar alguns meses no exterior e voltar para cá, mas ele tem que, nesse tempo que ele passa fora, manter uma residência no Brasil, tá? Ele não pode perder o vínculo com o Brasil. Então, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. Não basta ter 15, tem que ter mais de 15 anos e esses 15 anos tem que ser consecutivos, tá? A ideia de ininterruptividade é exatamente a nossa ideia de consecutividade. Ou seja, ele não pode ter nesses 15 anos passado um ano na Europa sem residência no país. Se ele passar um ano na Europa sem residência no país, quando ele voltar, eu volto a contar do zero esses 15 anos. E sem condenação penal. Sem condenação penal é aquele que não tem ainda uma sentença judicial transitada em julgado contra si. Ele pode ter um processo caminhando, mas ele não tem uma sentença judicial transitada em julgado contra si. E ainda, essa condenação penal, pessoal, é uma condenação penal diante das leis brasileiras, porque ele está se naturalizando brasileiro. Então, o Brasil, dentro do seu direito penal, elege os bens que vão ser tutelados pelo direito penal, diferente do que acontece com outros países. Então, é o direito penal brasileiro que importa para o Brasil para avaliar se há ou não há condenação penal. Então, a minha hipótese constitucional, eu tenho dois requisitos. Residência por mais de 15 anos, de forma ininterrupta, e ainda a ausência de condenação penal. A minha residência eu provo com comprovante de aluguel, com comprovante de endereço, com conta de água, com conta de luz, com o que for, tá? Ou seja, é um requisito que eu provo de forma objetiva. E a minha ausência de condenação penal também eu provo de forma objetiva. Certidão
da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Certidão penal negativa de todas as justiças que poderiam me condenar. Então, nesse caso, pessoal, por o juiz não ter nenhuma possibilidade de valorar essas provas, está aprovado, está aprovado, ele não dá para ele analisar e usar da sua discricionariedade, eu digo que essa hipótese constitucional, ela é uma hipótese de naturalização vinculada. Tá? Porque basta o requerimento comprovar esses meus requisitos e eu vou ter que ser naturalizado. Ok? É diferente da minha hipótese legal. Porque na minha hipótese legal, olha só, os que, na forma da lei, adquirem a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupta de idoneidade moral. Então, olha só, a minha hipótese legal é a seguinte: a lei define quais são os requisitos. O que a Constituição fala é o seguinte: para aqueles que vierem oriundos de países de língua portuguesa, esses daqui só pode ser exigido a eles residência por mais de 1 ano, ininterrupta também, e a minha ideia da idoneidade moral. Ok? A residência, objetivamente, eu comprovo. Mais uma vez, contrato de aluguel, propriedade, enfim, luz, água, o que for. A minha idoneidade moral, não. Idoneidade moral é algo muito subjetivo. Né? O que é moral para mim pode ser moral para você e até mesmo para a própria sociedade se evoluir. Só você pegar aí a situação de uma mãe solteira há 20 anos atrás e o que é hoje, a coisa mais comum do mundo, né? A questão do divórcio, há uns 40 anos atrás, uma mulher divorciada era escondida da família. Hoje, uma mulher divorciada, se não tiver filho, é ex-namorado, né? Nem ex-marido, né? Você nem lembra do casamento. Então, nesse caso aqui, a idoneidade moral, o conceito de moral é um conceito muito abstrato. Ele é muito valorativo. Nesse caso, o juiz pode fazer valoração, pode valorar esse tipo de prova, avaliando se há ou não há idoneidade. Por conta disso, essa hipótese legal é o que a doutrina chama de hipótese discricionária, tá? Por que eu estou falando que uma é vinculada, por que eu estou falando que a outra é discricionária? Porque em ambas as situações vai ser necessário fazer um requerimento. Estão lembrando? Tem que fazer o requerimento. Esse requerimento, na minha hipótese constitucional, o juiz não vai ter muita margem para decidir. Verificou os requisitos, está feito. Na minha hipótese legal, o juiz já vai ter margem, por conta desse meu último requisito, que é a idoneidade moral. Na idoneidade moral, pessoal, ele pode valorar e aí pode sim ter espaço para negar essa minha naturalização. Fechamos então? Constitucional, legal, e a gente tem uma figura que é estrangeira, mas que gosta de direitos dos brasileiros, que é o meu português, com residência permanente no país. Se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. E aqui a gente tem várias coisas para questionar, tá? Essa figura aqui, ele é conhecido como brasileiro equiparado. Quem é o brasileiro equiparado? É o português que necessariamente tem que ter residência permanente, não é um hotel alugado, residência permanente no país. Então, esse brasileiro equiparado, que é o português com residência no país, ele vai ser equiparado a quê? Ele vai ser equiparado em direitos do brasileiro. A equiparação que eu faço é uma equiparação em direitos. O direito que esse português vai ter é o direito que o brasileiro vai ter. E aí, pessoal, no que diz respeito a esses direitos, a gente tem duas observações. Primeiro,
Os direitos do brasileiro que ele vai ter vão ser direitos que vão ter que ter reciprocidade em Portugal. O que que isso significa? Significa que esse português, aqui no Brasil, vai poder usar dos mesmos direitos que o brasileiro lá em Portugal pode usar. Se lá o brasileiro pode votar, aqui ele pode votar. Se lá o brasileiro pode trabalhar, aqui ele pode trabalhar. Se lá o brasileiro pode estudar, aqui ele pode estudar. Se lá o brasileiro não precisa de visto, aqui ele também não precisa de visto. Entendeu? Então, tudo que o brasileiro pode lá, o Brasil permite que o português possa aqui. E além disso, quando a Constituição fala, salvo os casos previstos nesta Constituição, isso para a doutrina faz entender que os direitos do brasileiro que vai estar sendo equiparado. Quantos brasileiros eu tenho, gente? 2, né? Então, qual é o brasileiro que eu estou fazendo referência? É o brasileiro nato ou é o brasileiro naturalizado? Que direitos são esses que esse português vai poder usar aqui no Brasil, havendo reciprocidade em Portugal? É o direito brasileiro nato ou brasileiro naturalizado? É o direito do brasileiro naturalizado. Ou seja, mesmo que em Portugal o brasileiro lá em Portugal possa ser presidente da República, aqui o português não poderá ser presidente da República. Então essa reciprocidade, ela não é absoluta. É uma reciprocidade dentro do grupo de direitos naturalizados e não dos direitos do brasileiro nato. Porque, como eu já falei para vocês, existe diferença entre um e outro, né? Havendo essa diferença aí, o português equiparado, o brasileiro equiparado, ele só vai usar dos direitos do brasileiro naturalizado, que o brasileiro em Portugal, seja ele nato, naturalizado, use e goze normalmente, tá? Então, a ideia aí da reciprocidade dentro do grupo dos direitos do naturalizado. Isso, né, é o que você precisa entender da figura do brasileiro equiparado. Ok? Tranquilinho? Caminhando, vamos lá, vamos falar desses direitos que existem para o brasileiro nato, né? Então, olha só, o parágrafo 2º fala: a lei não poderá estabelecer distinção entre o meu brasileiro nato e o meu brasileiro naturalizado, salvo, e aí é o que tem que ficar nos casos previstos nesta Constituição. Ou seja, pode haver distinção entre brasileiro nato e naturalizado? Pode. Quem não pode fazer essa distinção? A lei. A Constituição pode. Quem não pode fazer essa distinção é uma lei ordinária, lei complementar, o que for. A Constituição não tem problema nenhum. E ela faz alguma distinção? A Sênia faz. Ela faz, sim, algumas distinções. A primeira são os cargos privativos do brasileiro nato. O meu conhecido mp3.com. Conhecem o mp3.com? São 2 M's. Primeiro, ministro do Supremo Tribunal Federal, que são os meus 11 ministros, todos eles precisam ser brasileiro nato, e o meu ministro de Estado da Defesa, tá? E isso daqui, pessoal, é diferente do ministro da Justiça e do ministro das Relações Exteriores. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque a tua prova vai trazer que o ministro da Justiça precisa ser brasileiro nato, que o ministro da Relação Exterior precisa ser brasileiro nato, nenhum dos dois precisa ser brasileiro nato. Só o ministro da Defesa que precisa ser brasileiro nato, certo? Então, o ministro de Defesa precisa ser brasileiro nato e os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. São os meus 2 M's, tá? E aí eu tenho 3 P's que fazem referência a 3 presidentes. O de presidente da República e, obviamente, o seu vice-presidente da República precisam ser brasileiros nato. O presidente da Câmara dos Deputados, tá? Que é diferente do deputado federal. O deputado federal não precisa ser brasileiro nato, muito embora, sendo naturalizado, ele já sabe que não pode se candidatar à presidência da Câmara dos Deputados, porque o presidente da Câmara dos Deputados pode assumir o cargo de vice, como pode assumir o cargo de presidente, tá? De presidente do Senado Federal, que é diferente de senador, na República de Senador Federal, e a mesma coisa se repete. Uma vez eleito como senador, ele não pode, né, ser presidente do Senado Federal. E aí o CO. Carreira diplomática,
onde eu tenho embaixadores e cônsuls. Como a Constituição não faz diferença, eu vou ter que exigir de todos a condição de brasileiro nato. E a carreira de oficial das Forças Armadas, tá? E aqui a Constituição fez uma distinção. Ela falou em Forças Armadas. E as Forças Armadas, pessoal, é Marinha, Exército e Aeronáutica, tá? Eu não estou falando de polícia militar, estou falando de Forças Armadas, são essas daqui. Então, eu não posso estender uma restrição para uma outra categoria que a Constituição não trouxe. Para aquela outra categoria não tem problema nenhum. A restrição está voltada para essa daqui. E ainda, dentro das Forças Armadas, é a partir do oficialato que eu posso pensar em exigir desse brasileiro a condição de brasileiro nato, tá? E o oficialato começa a partir da patente de tenente. É a partir daí que eu posso falar em oficial, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, eu vou ter necessariamente que ter um oficial tenente brasileiro nato, seja na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, né? Então, fica aqui as nossas regrinhas para o nosso brasileiro, para nossas regras, né? De nacionalidade no que diz respeito aos cargos privativos de brasileiro nato. São esses aí que estão no mp3.com. Fora isso daqui, o que eu tenho a mais? Eu tenho ainda, pessoal, mais, tá? 6 cargos no Conselho da República. Aqueles 6 cargos de brasileiro nato, 2 indicados pelo presidente, 2 pela Câmara e 2 pelo Senado, tá? Esses 6 cargos do Conselho da República necessariamente precisam ser de brasileiro nato. E assim, tem mais algum? Não. O que eu vou ter é algumas exigências para o naturalizado ser, por exemplo, né, concessionário de uma rádio de TV, de uma rede de TV ou de rádio. Ele precisa estar naturalizado há pelo menos 5 anos para poder passar os 10 anos de concessão. Então, não é que o naturalizado não possa, ele pode sim ser dono de televisão e de rádio, não tem problema, mas ele tem que estar naturalizado há 5 anos, tá certo? Então, entre brasileiro nato naturalizado, no que diz respeito a cargos, é isso daqui que a gente pode pensar. Os 6 cargos do Conselho da República e esses cargos privativos de brasileiro nato. E nas diferenças de tratamento, nós temos aí a concessão de rádio e TV para o naturalizado que precisa ter pelo menos 5 anos de naturalização, tá? Fora isso, assim, ainda tem mais alguma diferença? Existe, pessoal. Existe diferença no que diz respeito à nossa deportação, expulsão, né? Aquelas regrinhas lá que a gente deixou de falar nos direitos fundamentais e que a gente vai abordar já aqui. E aí eu vou ter uma diferença entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado no que diz respeito, tá, à sua deportação. A sua exportação não, né? A sua extradição. Antes disso, a gente tem que conversar ainda sobre outro tema, que é a perda da nacionalidade brasileira. E aqui eu quero desmistificar uma lenda que existe aí rondando, né, os bastidores dos concursos públicos, que diz que o brasileiro naturalizado não perde a nacionalidade brasileira. O brasileiro naturalizado perde a nacionalidade brasileira. E o nato, Arsênia, perde? Perde também. Tanto o brasileiro nato como o naturalizado, ambos os brasileiros, perdem a nacionalidade brasileira. É mesmo, Arsênia? É, e eu vou te provar. Vem aqui comigo, ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro, não fiz distinção. Fiz distinção? Nenhuma. É o brasileiro. Então, a perda da nacionalidade do brasileiro acontece dessa forma. Então, se eu não fiz distinção, é nato e naturalizado. Não se convenceu? Acompanhe aqui comigo que a gente vai conversar sobre ela melhor. Olha só. No inciso 1º, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. E aqui eu te faço uma pergunta. Quem é que tem sentença de naturalização? Só quem tem sentença de naturalização, pessoal, é o naturalizado. Então, essa hipótese do inciso 1º, ela é específica do naturalizado. Só o naturalizado poderá perder caso a sua sentença for cancelada por atividade nociva ao interesse nacional. E aí, ó, entra tudo. Não precisa nem ser crime, muito menos contravenção. O que a Constituição falou, ela falou em atividade. A atividade nociva ao interesse nacional. Não precisa sequer ser contravenção, tá? Inciso 2º, adquirir outra nacionalidade. Então, se adquirir outra nacionalidade, ele vai perder a brasileira.
A não ser que, salvo nos casos de... Então, olha só, o brasileiro naturalizado que adquirir outra nacionalidade perde a nacionalidade brasileira. A não ser que, ou seja, se um desses requisitos estiver presente, ele vai manter a brasileira e adquirir a estrangeira. São as minhas hipóteses, portanto, pessoal, de dupla nacionalidade, que pode ser tripla, quádrupla, o que for. Ou seja, adquirir outra nacionalidade, além da brasileira, e não vou perder a brasileira. Vou manter essa outra nacionalidade, certo? São as minhas hipóteses de dupla nacionalidade. Quando que eu não perco a brasileira? Não perco a brasileira. Quando aquela que eu adquiri, a minha nova nacionalidade, reconhecer a nacionalidade originária brasileira. Ou seja, quando a lei da nacionalidade que eu adquiri, vou ser italiana agora, né? Breckenfeld, você é alemã. Então, a minha lei estrangeira, que é a lei alemã, reconhece a minha lei brasileira. Não exige que eu faça a opção pela alemã. Diz que eu posso requerer a alemã em tais e tais hipóteses. Pronto. Eu vou ser brasileira. Como a alemã permitiu que eu acumulasse, o Brasil permite que eu acumule também. Então, não tem problema nenhum, eu vou manter as duas. Agora, olha o detalhe, tá? Isso aqui, pessoal, é próprio do brasileiro nato. Por quê? Porque a minha nacionalidade originária, só quem tem? O brasileiro nato. Se o naturalizado adquire uma outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira. Mesmo que a lei estrangeira dessa nova nacionalidade reconheça a brasileira. Porque a hipótese de ser reconhecida, da nacionalidade brasileira ser reconhecida por uma lei estrangeira, é exclusiva da nacionalidade originária. Isso não é hipótese para acumular a brasileira naturalizada com uma outra nacionalidade, naturalizada ou originária. Então, nesse caso, o indivíduo vai perder a naturalizada brasileira. Ele só não perde se ele for brasileiro nato e a lei nova, né, da sua nacionalidade nova, reconhecer a brasileira. Aí ele mantém as duas. Tranquilo? E o naturalizado, assim, ele tem salvação? Vai ter salvação na hipótese da linha B. E a hipótese da linha B, como eu não faço referência, ela pode ser usada tanto pelo nato, por exemplo, que a lei estrangeira não reconheça a brasileira, como pelo naturalizado. Olha só, quando houver uma imposição de naturalização pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanecer naquele território ou para exercício de direitos civis. O que são meus direitos civis? Trabalhar, casar, estudar, enfim, outros direitos civis. Se a lei fizer imposição, aí nesse caso, a Constituição diz assim, bom, você está se naturalizando não porque você quer, não é porque você perdeu o vínculo com a pátria brasileira, é porque estão te exigindo isso daí. Por mim, você não precisa abrir mão. Diga lá que você abriu, mas é que eu estou lhe garantindo, você mantém a sua brasileira, né? Ideia aí de parceria que o Brasil tem com esse nacional, que por imposição de uma norma estrangeira tem que abrir mão da brasileira, né? Tem que exigir, né? Tem que, na verdade, nem abrir mão da brasileira, tem que ser naturalizado naquela nacionalidade onde ele está querendo residir, morar ou se casar. Nesse caso, se ele tiver que se nacionalizar por obrigação, o Brasil fala, você não perdeu o vínculo com o Brasil, a gente não cancela a sua nacionalidade, ok? Então, essas são as hipóteses de perda e de dupla nacionalidade. Fechamos, pessoal, o que falta a gente analisar? Falta a gente ver aí os institutos de deportação, expulsão, extradição e a entrega, né, que acontece lá no nosso Tribunal Penal Internacional. Como é que eu estou de tempo, Alan? 6 minutos, está faltando? Não vai dar para a gente ver tudo. A gente vê isso na próxima aula, porque eu não quero quebrar aqui o raciocínio com vocês, tá? De antemão, vocês já ficam aí para analisar. Nós temos 4 institutos que a gente precisa ver aqui. É o Instituto da Deportação, o Instituto da Expulsão, da Extradição e o Instituto aí da Entrega, que foi incluído aí pelo nosso Tribunal Penal Internacional. Esses 4 institutos a gente conversa na próxima aula, fazendo a diferença do que são
quem pode sofrer, se brasileiro, se estrangeiro, né? E como que isso vai acontecer, quais são as hipóteses disso daí, ok? Até já já falando mais sobre nacionalidade.